Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, neste sexto domingo do tempo comum, nos recorda de dois pontos centrais da nossa fé, já muitas vezes negligenciados por tantos que foram batizados ou que não passaram pela catequese, ou tiveram uma má catequese, ou então já se esqueceram do que é a sua fé. Palavra de Deus, São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios sobre a ressurreição de Cristo, recordando-nos que faz parte sim da nossa fé a ressurreição do Senhor e, portanto, a nossa ressurreição no último dia, no dia do julgamento final. São Paulo já tinha que recordar as primeiras gerações, porque já nas primeiras gerações havia os hereges que colocavam na cabeça do povo outras ideias, como hoje abundam os hereges e as heresias que colocam na cabeça do povo que foi batizado e que, portanto, deveria ser cristão, de que não há ressurreição. São três os eventos que podem ser reunidos em um único, que nos conquistaram a salvação e a entrada na vida eterna: a paixão do Senhor, o seu sofrimento indizível na cruz, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Não podemos separar a paixão da cruz e da ressurreição. Não podemos dizer: eu quero o Cristo da cruz, mas não quero o Cristo sofredor. Eu quero o Cristo ressuscitado, mas não quero o Cristo do sofrimento. E nem dizer: contemplo o Cristo no sofrimento, mas não acredito que Ele ressuscitou. E diz São Paulo de forma bem clara: se nós, que somos cristãos, se nós não pormos nossa esperança na ressurreição de Cristo, na sua paixão e na sua cruz, nós somos, entre todos os homens do mundo, os mais dignos de compaixão. Falando agora com uma linguagem mais simples, quem são aqueles que são dignos de compaixão? Aqueles homens mais dignos de compaixão, os bêbados e os loucos, são os dignos de compaixão. Então nós somos piores que eles, se nós nos dizemos cristãos e não cremos na ressurreição. Alguns anos atrás alguém me dizia: eu sou cristão, mas não creio na ressurreição, eu creio em outra coisa. É claro que eu já sabia o que era e perguntei: o que é que tu crê? Creio na reencarnação. Eu disse: tu acha que alma que o Senhor criou para uma única pessoa e que a palavra de Deus nos diz que não voltará a este mundo, tu acha que alma é lixo que é reciclado? Tu não vê a sandice, a loucura de acreditar numa teoria, numa doutrina herética e absurda que diz: ele fez tanto mal na outra vida e vai ter que voltar, mas ele não sabe o que fez. É tão abstrusa, tão imbecil, tão burra, tão ilógica, que como dizer: deem uma paulada neste homem, façam ele esquecer tudo, e agora ponham na cadeia pelo crime que ele fez. E ele na cadeia vai dizer: que crime eu fiz? E muitos cristãos não se percebem desta sandice, desta loucura, quando o Senhor ressuscitou e nos prometeu que todos nós haveremos de ressuscitar, os bons para a vida eterna, os maus para a morte eterna, o céu e o inferno. Não há outro caminho. E São Paulo, já as primeiras gerações, teve que recordar isso, porque já nas primeiras gerações havia aqueles que fazem uma fé ao seu modo e ao seu gosto, que resolveram mudar as coisas. E então este é um dos pontos centrais da nossa fé. Ninguém pode se dizer cristão se não crê na ressurreição do Senhor. Ninguém.
Quem se disser cristão e não crê na ressurreição do Senhor, ou não entendeu no que crê, ou é muito burro. E a burrice é um dos sintomas do pecado da arrogância, da ignorância. A pessoa vai entrando numa ignorância tal, por causa do pecado, que ela não consegue mais ver, não vê mais a verdade, não ouve a voz da verdade. E então, como diz São Paulo, ele elege para si novos mestres que ensinam novas doutrinas, e vai atrás. E o final que vai acontecer-lhe é o mais terrível possível. E então, a palavra de Deus, na primeira leitura, tanto pelo profeta Jeremias, quanto no Salmo 1, que cantamos e respondemos, é feliz a quem Deus se confia, nos recorda esta verdade imutável, verdade que não vai mudar. Maldito é o homem que confia no homem. Se vocês que aqui estão, e aqueles que de longe que me ouvem, não devem confiar nas minhas palavras, devem confiar nas palavras do Senhor, das quais eu fui escolhido para ser anunciador. A minha palavra de homem não vale nada, a tua também não. Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que segue doutrinas criadas por homens. E no entanto, bendito é aquele que confia apenas no Senhor. A palavra de Deus, não só pelo profeta Jeremias, não só pelo Salmo 1, mas em muitos momentos vai nos dizer: é como uma árvore plantada à beira da torrente, é como uma árvore plantada à beira de um rio muito caudaloso. Ela tem as raízes profundas, mesmo na época da seca, ela ainda dá frutos. E nós sabemos o que é esta secura que muitas vezes nos ataca, quando nos afastamos do Senhor, ou quando o Senhor quer provar a nossa fé, então nos vem a secura espiritual, e então Deus nos diz: até nesses momentos te será cobrado que dês fruto. Não há desculpa na secura para não dar fruto. E quais são os frutos? São todos aqueles que nos ensina a palavra de Deus: frutos de santidade, frutos de testemunho do Senhor. E então este que se confia no Senhor, mesmo em meio à secura, não vai ver suas folhas murchar. Mas aqui também, recordemos São Paulo, que acabou de nos falar da ressurreição do Senhor. Ele fala: se nós cristãos, colocarmos a nossa esperança nas coisas deste mundo e não na ressurreição do Senhor, nós somos os mais desgraçados, os mais dignos de compaixão. Isto acaba com uma paulada, com uma machadada, a tantos que hoje pregam uma teologia da prosperidade e que dizem: é sinal de que Deus te ama, é sinal que tudo vai bem se tu prospera financeiramente, se tudo vai bem nas tuas coisas, é sinal que Deus te ama. Nada mais antibíblico, nada mais anti a tradição do que nos ensinaram os apóstolos. Maldito é aquele que põe a sua confiança na sua força física, que põe a sua confiança na palavra de outro homem. Maldito é aquele que põe a sua confiança nas coisas deste mundo. E nós muitas vezes, como baratas tontas, como bichos, procuramos apenas a nossa confiança nas coisas deste mundo. Nos esquecemos que a nossa confiança não deve estar nas coisas deste mundo. Por isso o Senhor nos diz no Evangelho: vocês ricos, vocês que têm fartura, vocês que têm essas consolações que o mundo dá, vocês vão chorar, vocês vão ver o que é a verdade, porque vocês botaram a confiança de vocês, vocês puseram a confiança de vocês nas coisas deste mundo. Dou um exemplo bem claro. Alguns anos atrás visitei aqui um pequeno fazendeiro, e ele ia mostrando a sua fazendinha, e tudo que ele tinha feito, ele dizia:
isto eu fiz, aquilo eu fiz, isto eu fiz, aquilo eu fiz. E eu dizia sempre, graças a Deus, para tentar ver se a criatura percebia o que estava dizendo. E ele disse, graças a Deus, coisa nenhuma, padre, fui eu que fiz. Deus me deu a saúde, o resto é comigo. Ou seja, aqui eu não preciso mais de Deus, eu sou absoluto, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Ignorante, imbecil, burro, para usar as palavras da Sagrada Escritura, nécio. Não sabe que o Senhor que te deu o sopro da vida, a qualquer momento pode te tirar. Não ouviu o Senhor no Evangelho dizer, aquele homem amontoou riquezas, amontoou títulos, amontoou propriedades, confiando nas suas próprias forças, encheu seus celeiros, e à noite, quando ele bem regalado se deitou pensando, agora tudo vai bem, o Senhor disse, naquela mesma noite a morte lhe veio, e ele não pôde usufruir nada daquilo, e tudo ficou para os outros que dispersaram tudo. A nossa vida aqui é um sopro, mas também é uma luta. Por isso o Senhor, Ele não louva a pobreza, Ele louva aqueles que se fazem pobres das coisas deste mundo para ganhar o céu. Aqueles que não colocam a sua confiança nas coisas deste mundo, nem na sua força física, nem na palavra do outro, nem nos seus bens materiais. Estes têm certamente o coração mais aberto ao Senhor. Aqui o Senhor não está falando de ricos financeiramente, nem de pobres financeiramente, porque há muito pobre soberbo e há muito rico que busca a santidade, não se apegando às suas coisas. Aqui o Senhor fala daquele homem fiel, que coloca sua confiança apenas no Senhor, e que sabe que nesta vida nós temos um duro combate a lutar. Dizia a palavra de Deus hoje, derruba com uma paulada e com um machado a teologia da prosperidade, mas também derruba uma heresia que vai entrando até na igreja, de uma fé, muitas vezes, ligada a um sentimentalismo boboca, em que se vê muitos cristãos, que se dizem cristãos, que ouvem a palavra de Deus, acabaram de ouvir, e passam um dia nas redes sociais ou em outros lugares, postando, Deus vai me dar a vitória, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Vai conseguir coisa nenhuma, boca aberta, não vai conseguir nada sem Deus, vai perder tudo, e ainda não percebeu. O Senhor no Evangelho deixa bem claro, ai de vós, se vos louvarem, ai de vós, se vos adularem e disserem como tu é grande, como tu é bom, como tu é importante, ai de vós, porque assim, estes que me perseguem, e os pais deles mataram os profetas, os verdadeiros profetas, eles mataram os verdadeiros profetas, querem me matar e me matarão, e aos falsos profetas, aqueles que pregam uma fé sentimentaloide, aqueles que pregam as riquezas neste mundo, estes eles adulam, estes eles louvam, porque não dizem a verdade e não falam da parte de Deus. Por isso o Senhor diz, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, quando forem perseguidos, quando forem odiados, quando vos insultarem, quando vos amaldiçoarem, por causa do meu nome, por vocês serem fiéis a mim. Aí vocês são felizes, aí vocês serão felizes, aí terão a garantia da vida eterna. Enquanto o mundo vos adular, enquanto o mundo disser que vocês são o máximo, podem cuidar, vocês estão iguais ao mundo. E Jesus diz, os meus verdadeiros discípulos serão perseguidos, caluniados, levados aos tribunais e até mortos por causa de mim, porque o mundo me odiou e odiará e perseguirá aqueles que forem meus verdadeiros discípulos.
Aqui está a diferença. O Senhor não prometeu uma vida regalada, o Senhor não prometeu vitórias, não prometeu quaisquer dessas coisinhas bobas que se prometem e que se compartilham por aí. Não prometeu nada disso. Prometeu luta, prometeu um eterno lutar contra os três inimigos. O demônio, que faz tudo para perder o gênero humano, a carne, os nossos desejos contrários à vontade de Deus, e o mundo, que odiou o Senhor por primeiro e que é regido pelo homicida, o pai da mentira. Então aqui está a diferença. E muitos que ouvem isso dizem: não gosto de ouvir. Claro, tu gosta dos falsos profetas, tu gosta dos padres de moda, tu gosta dos pastores de moda, tu gosta daqueles que são iguaizinhos ao mundo, e portanto o teu caminho será com eles, não para a vida eterna, porque tu não ama o Senhor, tu não ama a sua palavra, tu não ama a verdade. Deus nos livre de assim nos afastarmos do Senhor. Deus nos livre, porque a heresia campeia e faz larga destruição até dentro da igreja do Senhor. Quantos que preferem um evangelho da acomodação, um evangelho água com açúcar, um evangelho balinha jujuba, um evangelho que não desinstala, um evangelho que não diz: tu, cristão, prepara-te para a luta, mas preferem um outro evangelho, não o evangelho que diz: tudo está bem, segue firme, não precisa dar testemunho nenhum do Senhor, continua desta forma, seja medíocre como os outros, no final Deus é bom e todo mundo vai para o céu. Isso não se encontra em nenhum lugar da Sagrada Escritura, não se encontra em nenhum lugar da Sagrada Tradição dos Apóstolos, não se encontra em nenhuma pregação nesses 2000 anos, mas tem gente que quer isso. E portanto, quando não encontra, sai a buscar em seitas, heresias ou igrejolas fundadas por homens, porque confia na palavra de homens, mas não confia na palavra do Senhor. Quando o Senhor foi ao julgamento diante de Pôncio Pilatos, ele diz: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? E se o Senhor nos perguntasse hoje: o que é a verdade? O que é verdade? O que nós diríamos a Ele? Repetiríamos como Ele nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou diremos: a verdade é relativa, cada um crê na sua, cada um faz o que quer, porque Deus é bom. Para estes, a única verdade é que Deus é bom e que passa a mão em tudo. Peçamos ao Senhor a graça de sermos-lhe firmes no amor, na sinceridade de nossos corações, fazendo aquilo que nos diz o Salmo: homem bendito, homem de Deus, é aquele que a Deus unicamente se confia. E mais ainda nos diz o Salmo: este dia e noite medita a lei do Senhor. Ele não espera o dia da confissão para pensar na lei do Senhor. Ele dia e noite medita na lei do Senhor. Em como pode crescer na fidelidade e no amor à lei do Senhor. Este é o homem bendito. Este é o bem-aventurado. Este é aquele que terá a vida eterna, porque vai confrontando a sua vida com a palavra de Deus. Vai confrontando a sua vida com a voz do Senhor. Peçamos esta graça de sermos realmente cristãos que deem testemunho da verdade, não cristãos relativistas, não cristãos de meia tigela,
mas realmente filhos, filhas do único Deus, que enviou seu Filho para nos salvar e que nos deixou, por sua misericórdia e amor, a sua igreja, com todos os meios e recursos para nos salvarmos. Sejamos gratos ao Senhor e peçamos ao Senhor este dom de fidelidade e gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.